pessoal, tudo bom? Vou deixar para vocês a correção dos exercícios da última aula. Vou passar uns exercícios dessa semana e aí na nossa próxima aula a gente corrige também, tá bom? Qualquer dúvida sobre os exercícios, entre em contato comigo, por favor, tá bom? Vamos para a nossa aula. Nessa aula, a gente vai continuar a falar sobre o feudalismo. A gente vai ver um pouquinho mais sobre a sociedade feudal, sobre a economia e sobre alguns aspectos culturais que regiam a vida feudal e a Europa na Idade Média. Como a gente já falou nas últimas aulas, a sociedade feudal era formada pelos proprietários de terra, que eram os senhores feudais, e por aqueles que trabalhavam nessas terras, que eram os servos. A função dos senhores feudais era garantir a proteção desses servos, e um detalhe interessante é que os servos não eram tratados como escravos, que podiam ser revendidos entre os senhores. O servo trabalhava naquela terra daquele senhor e ele ia ficar ali por toda a vida dele. Em troca dessa proteção, os servos tinham muitas obrigações. A principal delas, que era denominada de talha, era o pagamento feito pelo servo correspondente a uma parte da produção obtida. Tudo que ele produzia, ele daria uma parte para o senhor feudal, que deixava ele viver ali na terra dele. Mas além disso, existiam outras taxas, como por exemplo a corvéia, que constituía no trabalho obrigatório do servo nas terras do senhor durante alguns dias da semana. A gente viu na última aula como o feudo era dividido: manso senhorial, manso servil e terras comunais. Além de trabalhar no manso servil, os servos algumas vezes na semana deveriam trabalhar no manso senhorial, cultivando a terra do senhor. Então, além de plantar nas terras destinadas a eles e dar parte disso que eles produziam na terra destinada a eles para o senhor, eles tinham que trabalhar também alguns dias na semana na terra do senhor, e tudo que era produzido na terra do senhor ficava para o senhor. E o servo não recebia nada adicional por isso. Além disso, a gente tinha também as banalidades. Esses eram os pagamentos feitos pelo servo para usar o forno, o moinho ou qualquer outra dependência que ficasse dentro do feudo. A gente falou bastante, inclusive, na última aula, que o feudo deveria ser autossuficiente. Ele não poderia depender de outros feudos para essa troca. Se pudessem acontecer trocas, muito bem, mas eles não podiam depender disso. Então, tudo que eles precisavam para produzir, para sobreviver, deveria estar dentro do feudo. Então, o forno para fazer pão, o moinho para moer os grãos, tudo isso estava dentro do feudo. Só que para usar essas coisas, os servos tinham que pagar ao senhor para ter essa utilidade. Outra dessas obrigações era a mão morta. Quando um servo morria, os herdeiros pagavam uma taxa para o senhor feudal para continuar na terra e assumir o lugar do pai. E aí ele viveria naquele lugar, tomaria o lugar do pai, viveria naquele feudo, e aí quando ele morresse, os filhos dele fariam a mesma coisa. E também o tostão de Pedro, que era relativo ao dízimo que era pago pelo servo à igreja. Então a situação para os servos não era muito favorável, eram vários impostos, eram várias taxas, eram várias obrigações que eles tinham que cumprir para habitar ali dentro do feudo. Enquanto que era uma relação muito benéfica para o senhor feudal. A sociedade feudal era estamental, ou seja, era definida pelo nascimento e não havia possibilidade de ascensão social. Se o cara nascesse servo, ele seria servo para o resto da vida dele, os filhos dele seriam servos e os filhos dos filhos seriam servos também. Mesma coisa, se o cara nascesse nobre, ele seria nobre para o resto da vida dele, os filhos seriam nobres e os filhos dos filhos também seriam nobres. A divisão feudal é comumente referenciada como aqueles que guerreavam, que eram os nobres, aqueles que rezavam, que eram o clero, e aqueles que trabalhavam, os servos. Só que, além disso, desses três grupos, a gente tinha um outro grupo que, nesse momento, não tem muito destaque, mas eles logo vão começar a ganhar, que eram os vilões. Nas vilas e povoados, ao redor dos feudos, existiam esses caras, não tinham o contrato de ficar na terra e produzir para o senhor feudal, eles podiam ir e vir, mas ainda assim eles tinham que pagar alguns tributos e algumas obrigações, como as banalidades. Para usar as estruturas do feudo, ele deveria pagar ao senhor, mas ele não ficava preso à terra para produzir ali. Ele poderia ir embora se ele quisesse, ele poderia se estabelecer em outros feudos. Então esse cara ele tinha um pouco mais de liberdade quanto a essa estrutura feudal.
O servo ficava na terra, trabalhava ali e estava ligado àquela terra. Os vilões, eles tinham uma liberdade um pouquinho maior. Mas a situação deles não era muito superior à dos servos, não. Eles ainda estavam ali próximo dos servos. Eles eram tratados um pouquinho melhor pelos nobres e pelos senhores feudais, mas ainda assim eram vistos como uma subclasse. A economia feudal era principalmente agrária e de subsistência. Como eu já cansei de falar e vocês já cansaram de me ouvir falar, o feudo precisava produzir tudo o que ele iria consumir. Ele não poderia depender de outros lugares, de outros feudos. E isso, com o passar do tempo, foi se evidenciando cada vez mais. A base da produção era agrária, ou seja, tudo que se produz e que se planta, e deveria ser o suficiente para que a população que vivesse naquele feudo pudesse consumir tudo que eles produziam e sobreviver ali. O excedente da produção, o que sobrava do que eles produziam e do que eles consumiam, era trocado entre feudos. Não se utilizava moeda entre os feudos. A troca de produtos, o escambo, era mais vantajoso. Por exemplo, se um feudo produziu muita batata e o outro feudo produziu muita cenoura, no final de um período eles vão trocar esses produtos para gerar uma diversidade entre os feudos, mas sem utilizar moeda. Lembrando que só o excedente era trocado, eles não esperavam essas trocas. Como eu já cansei de falar, os feudos não podiam depender de outros feudos. Se sobrasse, eles iam trocar sim com outro feudo, mas não era uma prioridade. Tudo que eles precisavam para sobreviver estava ali dentro do feudo deles. Nesse momento, os feudos são as principais estruturas da Europa. As cidades ainda eram pequenas, mal estruturadas e muito pouco habitadas. A grande parte da população estava de fato nos campos, nos feudos. A política era centralizada e cada senhor feudal tinha o controle supremo como seu território. Eram como os reis do seu próprio pedaço de terra, os reis do seu feudo. A gente falou na última aula que uma das práticas que estimulou o feudalismo pela Europa foi justamente o Carlos Magno, imperador do Império Sacro Romano Germânico, que tinha a prática de dividir suas terras. O império desse cara, do Carlos Magno, foi denominado Império Carolíngio. Quando o Carlos Magno morre, vem o sucessor dele, o filho dele. O filho dele vai morrer também e vai deixar 3 herdeiros, que vão começar a brigar pelo trono desse império e pelo poder que ele possuía. E aí, para resolver esse problema, o Império Carolíngio, que vai ser o Sacro Império Romano Germânico, vai ser dividido em 3 partes. E isso vai enfraquecer o poder do rei. Ou seja, os 3 vão ter territórios para governar, e dentro desses territórios vão ter vários feudos, mas o poder está dividido entre esses 3 caras, que estavam constantemente em conflito. E isso vai servir para dar mais influência para o senhor feudal. O senhor feudal não podia depender de uma decisão do rei dele, ele tinha que cuidar de todas as questões dentro do feudo dele, ele deveria agir como um rei dentro do feudo dele. Era ele que mandava, a decisão dele era final. Ele não podia depender de outros, no caso do rei, para tomar essas decisões por ele. Então ele tinha que exercer esse poder e essa influência ainda mais diretamente. Como a posse de terra era essencial para a manutenção do sistema e do poder, muitos nobres, que tinham pedaços de terra muito vastos, dividiam essas terras e entregavam a outros nobres. Então a gente tem um nobre com um pedaço de terra muito grande, que já tem um feudo funcionando ali, vai dividir um pedaço dessa terra que não está sendo usado e vai entregar para outro nobre, muitas vezes um filho ou um parente. E aí, esse nobre, nesse outro pedaço de terra, vai começar o seu próprio feudo. Isso vai fazer com que aqueles senhores que tinham muitas terras comecem a dividir esses pedaços de terra em vários outros e entregar o controle desses locais para outros nobres. Isso vai fazer com que os feudos comecem a se multiplicar e a se espalhar pela Europa. E essas transições eram feitas sobre laços de suzerania e vassalagem. O suzerano era o dono da terra e o vassalo era aquele que recebia a terra. Então, os 2 nobres, o suzerano, que era o dono do pedaço de terra maior, e o vassalo, que recebia um pedaço de terra menor para ele cultivar, e é claro que ele devia tributos ao senhor que deu a terra a ele, eles tinham as suas próprias obrigações e deveres. O suzerano, que era o dono da terra maior, que cedia para um nobre cuidar daquele pedaço de terra,
ele deveria proteger militarmente e garantir que o feudo que foi doado àquele nobre continue sendo dele, título de posse. Em contrapartida, o vassalo, aquele que recebe o pedaço de terra, tinha a obrigação de colocar os exércitos dele à disposição do suzerano caso fosse solicitado. Ocorria uma cerimônia para atribuir esse feudo a um novo nobre, e isso consistia na homenagem e na investidura, algo muito simbólico. O vassalo se ajoelhava, fazia uma prece, um juramento para cumprir os seus deveres e obrigações. O suzerano, em troca, dava um item simbólico para simbolizar essa terra que foi dada a esse outro nobre, para que ele pudesse fazer proveito dela. Como a doação de terras só acontecia entre os nobres, o poder vai continuar presente na classe dos nobres. Isso vai reforçar a estrutura de que os nobres estão no controle e eles estão utilizando os servos para produzir para eles. Essa era a base da sociedade feudal e do feudalismo. Só que para somar isso tudo vai ter um novo fator. Novo não, porque ele já está presente há muito tempo, e a gente até já falou dele. O poder e a influência da Igreja Católica. A gente viu que durante o finalzinho do Império Romano, a Igreja Católica se estrutura, ganha poder e influência. Só que na Idade Média, ela vai ganhar ainda mais poder e ainda mais influência. E vai se tornar a instituição mais importante da Idade Média. A palavra da Igreja era lei para as pessoas. Na Idade Média se tinha muito medo de ser condenado ao inferno. As pessoas queriam ser salvas, elas queriam uma condição melhor de vida. Principalmente os servos, que não tinham uma vida fácil. Então, a religião se torna uma parte importante da vida dessas pessoas, dos servos mais pobres, que queriam a salvação, que queriam ser salvos por Deus. Então, a igreja utiliza isso para legitimizar a estrutura da servidão. Eles diziam que, se você nasceu um servo, foi porque Deus designou que isso acontecesse. Então você não pode reclamar da sua posição, porque foi um presente de Deus. Se o outro cara lá é nobre, é porque foi uma designação divina, foi Deus que quis que ele nascesse nobre. Então questionar essa ordem, essa estrutura, questionar por que você é servo e outro cara é nobre, é ir contra Deus. Era isso que a igreja dizia. E eles usavam isso, essa narrativa, para que o servo não se revoltasse, para que ele continuasse na sua posição de servidão, porque se ele se revoltasse, certamente ele seria condenado. A igreja fazia questão de reforçar isso para ele. Então ele deveria cumprir o seu papel de produzir, de viver, de criar uma família, e aí sim ele teria chance de salvação. A igreja utilizava essa ideia justamente para manter os servos nesse estado de servidão. E aí, cada vez mais, durante a Idade Média, que a gente vai continuar vendo nas próximas aulas, a igreja vai continuar a ganhar influência, a tomar conta do pensamento medieval, e ela vai continuar crescendo e se tornando cada vez mais importante. Na próxima aula, a gente vai falar especificamente do papel da igreja e como ela começa a se moldar e a se desenvolver e a ganhar cada vez mais poder e mais influência. Isso, nessa aula, a gente para por aqui. Espero que vocês tenham entendido, gostado. Se ficou dúvida, gente, mandem para mim, por favor, tá bom? Não deixem de mandar, mandem para mim as dúvidas e as perguntas de vocês, que eu vou responder, tá bom? Até semana que vem, um abraço, tchau.